E nesse vídeo você vai conhecer a história de uma das maiores montanhas-russas de madeira do mundo, que surgiu com vários recordes e vários problemas também. Só que a história dela não é tão feliz assim, ela teve diversos problemas ao longo de sua vida, que até fizeram ela ter que ser demolida por causa deles. Mas o que será que aconteceu? A gente vai contar agora pra vocês. E para você que está chegando agora no canal, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. Mas antes da gente seguir pro vídeo também, a gente queria agradecer muito toda a galera nova que chegou aqui no canal, inclusive a galera nova que chegou através do nosso vídeo do Verhooked, que deu quase 500 mil visualizações, 400 mil já passou praticamente, né? Sim, obrigado a todo mundo que assistiu. Esse mês, inclusive, é a primeira vez que a gente bateu 1 milhão de visualizações em um único mês também, sabe? Então, assim, muito obrigado a todo mundo que chegou, todo mundo que já apoia a gente, nos assiste aí há anos. Obrigado mesmo de verdade. E é também por isso que a gente tá trazendo esse outro estilo de vídeo aqui, que é meio parecido com o do Verhooked, né? Porque vocês gostaram bastante da maneira ali que a gente contou todo o problema que aconteceu com ele, né? Inclusive, se você não assistiu ainda, tô deixando o link aqui na descrição, porque é um episódio anterior aí da nossa série Você Sabia, não é verdade? Ó, então aproveita, já se inscreve aí no nosso canal e vamos pro vídeo. E lembrando que esse vídeo é um vídeo histórico, com relatos oficiais aí de que aconteceram com essa atração, então vai ser um vídeo um pouco mais longo. Já prepara a pipoca. E a gente quer mostrar pra vocês os elos que acabam levando até esses acidentes ou incidentes que acontecem em algumas atrações de parques pelo mundo. É até para vocês também saberem como funciona a segurança dessas atrações, que vai se modernizando aí a cada ano. É algo bem interessante em ver também como funcionam essas coisas, até para entender a segurança aí das atrações do mundo, que são muito parecidas a essa parte de segurança. E a gente se inspira também muito no canal do Aviões e Músicas, do Lito, né, que a gente gosta bastante, a gente é bastante e é parecido, fã, né? ele acaba explicando aí as diretrizes ou o que leva a acontecer esses problemas. Sim. Então vamos lá começar. E a Son of Beast foi uma montanha-russa muito conhecida mundialmente por conta dos seus recordes, tanto em altura, velocidade e até algumas manobras. A sua história começa no ano de 1997, quando a fabricante RCCA entrou em contato com o Kings Island para começar ali uma história, né? Exatamente, o Kings Island também queria uma nova montanha-russa de madeira, então aí acabou tendo essa sinergia, e na verdade o parque estava com a ideia porque eles queriam uma atração muito ousada, que chamasse a atenção mundialmente, e a RCCA também queria fazer algo ousado, e eles tinham a ideia de criar a primeira montanha-russa de madeira Hypercoaster do mundo. E Hypercoasters são montanhas-russas que vão de 61 metros até 90 metros de altura, e acima desse limite elas são conhecidas como Giga Coaster. Exatamente, depois entram em outras categorias, como Strata Coaster e assim vai seguindo. E elas podem ser tanto de aço como de madeira. E o parque em questão que estava recebendo aí essa grande novidade é o Kings Island, que fica em Ohio, nos Estados Unidos. Isso, e a gente já foi inclusive nesse parque. O Hopi Hari, ele também é baseado no Kings Island. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal, vamos deixar aqui para vocês assistirem, o link na descrição, que a gente visitou ele. Tem alguns pontos ali que até lembram bastante a ideia do Hopi Hari, né? A ideia da temática mesmo. Sim. Então, gente, a divulgação para essa montanha-russa, quando eles já estavam com o projeto todo pronto, foi muito criativa. Uma caixa misteriosa foi colocada perto de uma passagem dos visitantes ali bem famosa no parque, e de dentro dela saíam rugidos, saíam gritos e barulhos de corrente, barulhos estranhos. World, something that we can call the sequel to The Beast. This is the Son of Beast. E aí no dia que eles foram divulgar o que seria esse mistério todo, a nova atração, toda a frente dessa caixa como se tivesse sido arrancada por várias correntes, e aí aparecia o nome Son of Beast, que era o nome da montanha-russa, e junto a ela foi divulgado o trajeto, os 7 recordes mundiais que essa montanha-russa teria, o ano de inauguração e todas as informações que todo mundo naquela época queria saber. E vale lembrar que naquela época o Kings Island ele pertencia à Paramount, a produtora de filmes, até porque um grande case de sucesso era a compra da Universal, ali o parque da Universal, na verdade. Isso. Então por isso que essas produtoras acabaram adquirindo parques também, como foi o caso da Warner, né? Isso, aí cada parque, cada estúdio, na verdade, foi encontrando o seu caminho, e a Paramount comprou o Kings Island, que já era um parque que existia desde 1972. E aí, em 1992, a Paramount comprou o Kings Island por 400 milhões de dólares e outros parques também nos Estados Unidos. E voltando à montanha-russa, ela foi baseada em outra montanha-russa que já existia ali no Kings Island, que era a montanha-russa Beast. Essa montanha-russa ela é conhecida mundialmente pelo seu recorde do trajeto, que são mais de 2 km de percurso. Ela vai em mais de 4 minutos ali, você curtindo todo o trajeto. Sim, ela é a montanha-russa de madeira mais longa do mundo. Desde a sua construção em 1979 até hoje, no ano de 2022, esse recorde de
de 2.246 metros de trilho, nunca foi quebrado e o Kings Island se orgulha muito disso e reforma a montanha-russa anualmente, tanto que esse ano de 2022 eles refizeram toda a primeira queda dela, deixando ela mais confortável, fazem retracking, que é trocar o trilho dela antigo por novos, para deixar ela tinindo novinha. E por causa desse todo sucesso, o que o parque pensou? Tá bom, a Beast é um sucesso, conhecida mundialmente, então vamos fazer o quê? O filho da besta, que é a Son of Beast. Então por isso que a Son of Beast era para ser maior, melhor, mais ousada. O conceito era bem legal, eu gostei. A ideia era boa. E logo depois do anúncio, as obras da montanha-russa já começaram, só que o parque e a fabricante não estavam se dando muito bem, e é aí que começava algum dos vários problemas futuros. Isso, guarda bem as informações que a gente for falar agora. Estados Unidos é muito conhecido pelas tempestades que acontecem por lá e tornados também, e não foi diferente, um tornado acabou acertando essa montanha-russa durante as obras e parte da sua estrutura caiu. Só que depois o parque foi analisar e descobriu que não foi somente por conta dos tornados que essa montanha-russa acabou sendo danificada ali no início das obras, Isso, né? Ela foi danificada em uma parte dela, então aí foi verificado o quê? Sim, os tornados em uma parte que caiu eram culpados, mas na outra parte, na verdade, foi simplesmente porque a fabricante e a construtora não travaram a estrutura adequadamente. Então, com ventos fortes ou sem ventos fortes, aquela estrutura ia cair, o que era um problema bem grave na sua construção. E logo em seguida, outros problemas também foram descobertos ali, tanto na sua estrutura como problemas de segurança, e o parque, juntamente com o estado de Ohio, acabou identificando 18 violações ali de segurança para continuar as obras, né? Quando a gente fala segurança e violação de segurança, não é segurança da atração, é segurança para a obra, né? Para quem está ali trabalhando, ter um trabalho seguro, porque a obra é um negócio muito arriscado, ainda mais essas atrações que têm alturas enormes. São projetos bem diferentes, você não está construindo uma casa, você está construindo uma atração ali que não é um hábito de construir todo dia. Sim, não é comum. E aí o que aconteceu? Por causa desses problemas todos que o parque estava tendo com a RCCA, eles demitiram essa fabricante, tiraram eles do projeto, acabaram contratando outras empresas para continuar a construção da montanha-russa. Afinal, desde 1997 até ali 1999, começo do anos 2000, gente, milhões já tinham sido gastos nesse projeto e não tinha como o parque voltar atrás. Its father spread pandemonium throughout the Midwest. Its arrival will thrill a nation. Its legacy is destined to change the world. Presenting Son of Beast, the world's tallest, fastest, only looping wooden roller coaster. Son of Beast, only at Kings Island. E depois de muitos problemas, atraso no cronograma, finalmente no dia 28 de abril do ano 2000, eles inauguraram essa montanha-russa, mas que muito pouco tempo para frente ela já iria fechar por outros problemas. Gente, muito pouco. Quando a gente está falando pouco, é que foram alguns dias depois, quando o parque, na verdade, para quem não sabe, todo dia antes de um brinquedo abrir ou de um parque abrir, os engenheiros, os mecânicos fazem todo o trajeto de uma montanha-russa de madeira, vai andando para ver se o trilho está todo correto, etc. E aí viram que tinha um pedaço do trilho com um problema muito grave. Então, os dias depois, ela já ficou fechada quase por um mês para arrumar esse problema no trilho, e aí ela foi reaberta apenas no dia 26 de maio. Então, assim, foi quase um mês aí fechada, depois da sua primeira abertura, o que já indicava que era um problema grave ali nos trilhos. Então, finalmente, ou novamente, no dia 26 de maio, ela foi aberta oficialmente como uma das recordistas mundiais, com 66 metros de altura e uma queda de 65 metros de altura e outros recordes também. Sim, esses dois aí davam o que para ela? A montanha-russa de madeira mais alta do mundo e a montanha-russa de madeira com a queda mais longa do mundo. Ela também era a montanha-russa de madeira mais rápida do mundo, com 126,2 km por hora. E os outros dois recordes também eram recordes assim, ó, de arrebentar, ousados, né? Digamos assim, bem ousados. Porque ela era a primeira montanha-russa de madeira do mundo a ter um looping, ou seja, uma inversão ali, você virando de ponta cabeça. E também era o maior looping do mundo, com cerca de 35 metros, né? Isso, e assim, gente, para aquela época que ela foi aberta ali nos anos 2000, não tinha montanha-russa de madeira com loopings e inversões como a gente vê hoje em dia. A tecnologia era outra, não tinha tanta tecnologia para fazer essas viradas de ponta cabeça em montanha-russas de madeira. Então imagina como não foi repercutido esse fato na época. Eu fico imaginando, hoje em dia eu já acho meio absurdo ainda virar de ponta cabeça em montanha-russa de madeira, mas imagina naquela época. Lembrando que nos anos 90 e nos anos 2000 ali, era um boom de novas montanhas-russas nos Estados Unidos, né? E o sétimo recorde não era especificamente um recorde dessa montanha-russa, mas sim um recorde do parque, porque ele era o parque com a maior quantidade de trilhos de madeira do mundo, que era cerca de 7.000 metros. Isso, que aí você junta a extensão da Son of Beast e mais da Beast, porque esse eu acho que é um recorde assim, bem marqueteiro que o parque criou ali, só pra falar que tinha mais um, pra encher mais a linguiça ali, com né? certeza. E agora falando do trajeto dessa gigante, após sair da estação você tem uma parte reta, seguida de uma queda em curva. O legal é que você já dava de cara pro grande looping. Então seguia nesse trajeto que vocês estão vendo na imagem até chegar no lift da atração, que era bem demorado para chegar aos 66 metros de altura.
Entre o lift e a primeira queda tem uma pequena queda com colina em curva e assim a queda principal, com 65 metros de altura e bem gigantesca. A sua inclinação era de 55,7 graus, uma das maiores na época. Uma grande parte dos 2.143 metros de trilho se concentrava no grande hélix da montanha-russa, que passava 2 vezes por ele para perder um pouco da velocidade antes de entrar no looping, e por causa do seu tamanho, ele possuía essa parte reta, que é um freio de bloco. E para vocês entenderem, freios de bloco são freios específicos em algumas partes do trajeto da montanha-russa, porque geralmente as montanhas-russas sempre operam com 2 ou até mais trens. Então, para esses trens não se chocarem ali durante o trajeto, se um trem para no percurso, o sensor identifica e acaba freando ele naquela parte, naquele bloco, para que ele não se choque, né? Isso, exatamente. E geralmente esses freios de bloco são em montanhas-russas que tem 3 trens ou mais. Tanto que aqui no Brasil, vamos dar o exemplo da Montezum. Ela tem um freio de bloco só no final, porque como no meio do trajeto, ele é meio rápido, não precisa ter mais um freio de bloco no meio dela. Ao contrário da Son of Beast, que ela é muito extensa e precisava desse momento aí para parar se de repente acontecer alguma coisa com outro trem. É uma segurança. Então era a hora do temido e aguardado looping com 35 metros de altura. Em seguida, outro hélix, que são essas partes que as curvas fazem um 360 dentro da mesma curva. Então assim ele iria para algumas colinas e curva e o trajeto terminava. E para uma montanha-russa tão grande, de tão grande porte como essa, ela exigia uma operação também que atendessem bastante pessoas. Então ela operava com 3 trens, em cada trem tinha capacidade para 36 pessoas. Então isso era até bastante. É muito, parque, né? porque quando você compara, normalmente hoje em dia, uma montanha-russa atende o quê? Entre 24 a 28 pessoas por trem. Então assim, eram 36, eram trens grandes, pesados. Isso era até para ajudar também ao trem fazer o grande looping ali, porque precisava desse peso todo para fazer ele passar. Outra coisa, eles eram fabricados também pela Premier Heights, era uma outra fabricante diferente da montanha-russa. Então guardem essa informação também, e com esses 3 trens, ela podia atender 1.600 pessoas por hora. Bom, então vocês notaram que uma Son of Beast era uma verdadeira gigante de grande porte. Foram utilizados nela 2,5 milhões de madeiras para sua construção, 12 acres era o espaço que ela ocupava, ela tinha 2.414 sapatas, sendo a mais profunda com 3,4 metros. Sapatas são as bases onde os suportes da montanha-russa são encaixados, e 225 mil parafusos também foram utilizados na construção dela. E já o looping dessa atração ele foi construído de aço até para suportar todo o peso ali que exercia com o trem passando. Se vocês notarem, todo o suporte, aquele raio que vai em volta do looping são de aço, só que o seu trilho foi mantido 100% de madeira, até também para manter aí toda a integridade da montanha-russa e para manter os seus recordes também, porque senão iam falar assim, não é a primeira montanha-russa de madeira do mundo com o looping, já que seu trilho não é de madeira, então tem essas coisas lá fora também, então por isso que eles mantiveram dessa maneira. Montanhas-russas de madeira, ou as clássicas montanhas-russas de madeira, são bem conhecidas por não serem tão confortáveis assim, e no caso dessa montanha-russa, acho que eles iam um pouco além até. Isso, e um pouco além, só que por ser uma montanha-russa de madeira nova, na verdade, e assim, naquela época ali a construção delas também já era um pouco de outra maneira, já era esperado que ela fosse um pouco mais suave. Só que vocês lembram, gente, que a gente falou dos problemas de estrutura da construção dela, que a RCCA teve vários problemas? Então, um dos motivos dela ser desconfortáveis é justamente porque sua base, sua estrutura e seus trilhos não estavam muito bem alinhados da maneira que era para ter sido feita. Então isso causava um desconforto maior do que o normal. O parque, sabendo muito bem disso, entrou com um processo nas 3 empresas que eram responsáveis pela construção da montanha-russa. Afinal, o parque gastou 20 milhões de dólares nessa atração para uma atração que já começava com problema, né? Mas pelo amor de Deus, né? Nesse caso aí eles mereceram mesmo. Sim. Eu iria fazer do direito. Lógico, pelo amor de Deus, uma montanha-russa dessa, já começando com problema assim, não era nada bom. E de início essa montanha-russa era muito amada pela questão dos recordes que ela tinha, tanto na altura, velocidade, as manobras, a inversão, só que era só dar uma volta nela que acho que é 1 milhão de praticamente todo mundo mudava. Sim, porque ela era muito bruta, dolorida, machucava muitas pessoas, então por isso que a fama da Son of Beast, ela começou ali, meu Deus, que montanha-russa legal e tal, mas aí depois, buraco abaixo. E depois de um ano da inauguração dessa montanha-russa, em 14 de julho de 2001, um homem de 44 anos acabou quebrando o pescoço num acidente grave ali durante o percurso da montanha-russa. Sim, e aí aconteceu depois a mesma coisa no dia 7 de agosto com outra pessoa, então para vocês verem aí como as falhas de design já estavam aparecendo aí pouco tempo depois da sua inauguração, algo bem grave. E pensam que acabou? Não, depois teve mais ainda.
E já na data de 26 de abril de 2003, uma outra pessoa veio a sofrer um acidente nessa montanha-russa. Era uma mulher que teve um problema grave ali nas costas e isso já evidenciava todos os problemas que tinham nesse projeto. Sim, né? porque e o que eu acho mais absurdo na história toda, nesse começo principalmente, é que mesmo depois dos 2 primeiros acidentes, no terceiro acidente também a montanha-russa continuava aberta, o parque continuava tentando arrumar eles no inverno, porque para quem não sabe, a maioria dos parques da América do Norte, quando entra o inverno, ali do meio dos Estados Unidos para cima, eles fecham, porque não tem como você operar um parque no inverno americano que é muito rígido, o inverno canadense também é a mesma coisa. Então eles ficavam tentando arrumar, eles trocavam os trilhos, trocavam os suportes em algumas partes da montanha-russa, não ela toda, ia tentando arrumar ela assim, por mais que tivesse gente se machucando, ela continuava operando mesmo assim, né? Meio doida essa história. E para tentar melhorar a experiência nessa montanha-russa, eles começaram a fazer modificações nela a partir do ano de 2003, quando eles trocaram as travas e também os assentos para tentar deixar menos pior durante o trajeto. Essas modificações foram feitas diretamente nos trens. E aí, em 2005, eles colocaram também anti-rollbacks. O que é um anti-rollback? Quando a colina da montanha-russa, o trem tá passando, de repente ele não vai passar. Para ele não voltar de costas, tem esses anti-rollbacks, que aí travam o trem naquele trajeto justamente para o parque não precisar desmontar o trem e colocar ele de volta na estação. É para facilitar o trabalho. E ainda falando sobre o estresse em toda a estrutura da montanha-russa, o parque, para tentar reduzir isso, eles acabaram reduzindo um dos vagões ali do trem. Antes eles tinham 6 vagões e depois eles começaram a operar com 5 vagões. Isso diminuiria também um pouco do custo ali da manutenção, né? E também o estresse no loop e no trajeto inteiro. Porque é uma coisa automática, menos peso, menos brutalidade do trem em cima da estrutura, menos custo de manutenção e também, teoricamente, isso ajudaria um trem mais leve, ajuda a reduzir um pouco o impacto nos visitantes. Então, para vocês verem como o parque ainda estava tentando resolver o problema, mesmo 5 anos depois da montanha-russa já ter sido inaugurada. E no início do ano de 2006, uma das grandes redes de parques aí ao redor do mundo, que é a Cedar Fair, acabou comprando Kings Island e ainda encontrou uma montanha-russa cheia de problemas. Por mais que a Paramount tentasse, eles não conseguiam. Então aí até tinha uma expectativa em cima da Cedar Fair, porque eles tinham muito mais experiência, né, no mercado de parques. Então quem sabe eles conseguissem resolver. 2006, um ano em que aconteceu um dos acidentes graves nessa montanha-russa. Durante o trajeto dela, um dos trens acabou passando ali, danificando parte de um dos trilhos e fazendo uma lombada. Seguindo o trajeto normalmente, outro trem vinha atrás e acabou passando por essa lombada, o que acabou forçando muitos visitantes ali contra as travas dele. E ao chegar na estação, as pessoas já estavam reclamando de muita dor no pescoço, dor nas costas e com alguns machucados também. Isso, aí só para explicar para vocês, a gente colocou como lombada para tentar representar para vocês o que aconteceu no trilho. Mas é como se de repente o trilho tá retinho assim, é como se deixasse um descesse e o outro ficasse para cima. Então você imagina na hora que o trem passa ali a 100 km por hora, o impacto que isso não dá. O trilho acabou ficando irregular, isso, né? Não travou o trem, não saiu do trilho, nada disso. Só que, gente, numa montanha-russa, qualquer uma do mundo que tenha uma lombada, passando a alta velocidade, você é jogado contra a trave. Então imagina a dor que não ia acontecer quando acontecesse isso, né? O impacto é bastante forte, né? Ainda mais que o ponto ali onde aconteceu esse acidente no trajeto dela era naquele hélix grandão. Então você ainda estava numa velocidade gigantesca e ainda passando por essa falha no trilho. Imagina você ser jogado pro lado, jogar pra cima, jogar pra tudo quanto é canto. Nossa, machucar todo mundo. Terrível demais. E aí os operadores notaram que as pessoas chegaram reclamando muito e aí eles apertaram o botão de emergência na hora porque identificaram que tinha algum problema. Com isso, o outro trem que estava subindo a corrente de elevação foi parado. O parque retirou as pessoas lá de cima, também retirou ali, né, resgatou todo mundo e notou que de 30 pessoas, 27 pessoas no trem tinham algum problema, algum machucado, então foram todas para o hospital, foram examinadas e conforme ali nos próximos 1 ou 2 dias, todos foram liberados. Não teve nenhum acidente grave, não foi um acidente também que prejudicou a vida de alguma pessoa, mas poderia também ter feito algo mais grave, porque dependendo ali como tivesse o impacto, né, seria complicado. Então depois desse acidente, o parque acabou interditando a montanha-russa e o estado de Ohio também acabou abrindo um inquérito ali para investigar as causas e também para decidir se o parque poderia reabrir ou não essa montanha-russa. E depois dos estudos e das investigações tanto do parque como do estado de Ohio, foi identificado o quê? Que aqueles problemas de design no início da construção da montanha-russa era o que tinha causado esse problema atual. Só que aí durante essa investigação eles identificaram outros 50 pontos na montanha-russa que poderiam acontecer o mesmo problema, 50. Então tipo, é muita coisa, gente. Coisa no projeto quase amador, né, praticamente, Sim, se você pensar por esse lado. Então o que o estado de Ohio exigia para que a montanha-russa fosse reaberta? Primeiro, contratasse um engenheiro para que ajudasse a reforçar toda a estrutura da atração, a também reforçar os trilhos para que não acontecesse
acontecessem essas falhas, né, na verdade do trilho ceder ou alguma coisa desse tipo, entre outras várias modificações. Antes de fazer isso, o parque não podia reabrir a montanha-russa e no caso eles tinham que testar ela incessantemente até conseguir passar um limite de horas para dizer que ok, agora está tudo certo. Então a Son of Beast ficou fechada pelo menos por um ano e só foi reabrir em 2007. Mas quais foram as modificações que o parque fez? Eles tiveram que fazer alterações na montanha-russa, como por exemplo, reforçar todos os trilhos ali com chapas de aço para que os trilhos não cedessem durante o trajeto. Eles também tiveram que adquirir outros trens, ou na verdade 2 novos trens que eram de uma outra montanha-russa que havia fechado. Isso, e esses trens eram usados, mas isso é muito normal na indústria de parques, tá, gente? Trocar os trens por de repente algum que tá à venda. Só que eles eram trens o quê? Fabricado por uma outra empresa chamada de Gerstlauer. Eram trens mais modernos, mais leves, porém eles eram um pouco menores. Eles tinham capacidade para 24 pessoas cada um e eram só 2. Então a Son of Beast perdia aí uma capacidade bem grande, de 36 pessoas por trem, em 3 trens rodando no trajeto, para trens com 24 pessoas e apenas 2. Só que isso solucionava o problema o quê? Do estresse e evitar o problema de repente de algum trilho ceder, já que eles estavam reforçados e com os trens mais leves circulando no trajeto. Só que esses trens mais leves também trouxeram outro problema. Exatamente. Infelizmente, o looping da atração, com esses trens mais leves, eles não conseguiam completar o looping. O looping era um problema? Não, o looping nunca teve o problema, na verdade era a parte mais suave da Son of Beast, só que por causa dos trens mais leves, o parque teve que retirar o looping e colocar uma parte reta, porque só assim para os trens completarem o trajeto. Então a Son of Beast perdia, em 2007, um dos seus elementos mais icônicos, que era o looping, né? E também um dos seus recordes mais importantes, Sim, né? Aí ela perdia os 2 recordes, mas continuava com o recorde de mais alta, mais rápida e também com a queda mais inclinada naquela época. Então, no dia 4 de julho de 2007, ela finalmente reabria aí com todas essas modificações sendo feitas. Nada disso adiantou, porque em agosto daquele mesmo ano, um jovem acabou se machucando na montanha-russa também. Ele acabou sendo socorrido, foi para o hospital, mas ele não resistiu e acabou falecendo. Ele já tinha uma predisposição ali na saúde dele, que acabou se agravando durante o trajeto da montanha-russa. Tem algumas pessoas que têm, tipo, problemas de coração, problema nas costas, que tem até na entrada de cada atração, pessoas com X coisa, Y coisa não pode ir. Então aí como ele acabou andando, a montanha-russa acabou prejudicando muito a pré-condição que existia, aí ele veio a falecer. Então assim, mas com o histórico dessa montanha-russa, né, gente, não tinha nem como argumentar nada. Mesmo. Mas por causa dessa pré-condição que era do paciente, a montanha-russa não foi fechada e continuou operando. Se vocês pensam que acabou, não. Mais outro acidente aconteceu no ano de 2009. No dia 31 de maio de 2009, uma visitante acabou alegando que foi até o parque, andou nessa montanha-russa e ela teve alguns ferimentos na cabeça com estouro de alguns vasos sanguíneos. Só que ela só relatou isso para o parque no dia 16 de junho daquele mesmo ano. Isso, e aí o que acontece? Essa é uma parte da história aí que fica meio aberta, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Não se sabe se ela saiu da atração, não sentiu absolutamente nada, foi para casa e de repente depois começou a apresentar algum tipo de problema, foi pro hospital, ficou esse período de repente em tratamento ou alguma coisa do tipo, e só no dia 16 de junho ela foi atrás aí do parque para falar alguma coisa, ou se de repente ela estava agindo de má fé. Mas pelo que a gente já contou aqui da história dessa montanha-russa para vocês, a gente sabe na verdade quem que era o verdadeiro problema. Então naquela época o parque alegava que a segurança vinha em primeiro lugar, então eles resolveram manter a montanha-russa fechada para investigações. Então o estado de Ohio também verificou, não encontrou nada de errado e acabou até liberando essa atração, mas o parque preferiu manter ela fechada, né? Chegou em 2010, todas as referências da Son of Beast tinham sido retiradas do site do parque, também do mapa do parque, e até os souvenirs referentes a ela já estavam com promoção para vender ali, provavelmente numa queima de estoque. E aí no dia 15 de março de 2010, um representante do Kings Island falou que o parque tinha gastado até agora 30 milhões de dólares na montanha-russa entre revisões, acertos, reformas, para deixar ela novinha ali, né? Só que justamente por causa de tanto gasto, o parque estava analisando se ela iria retornar ou não tinha tomado nenhuma decisão ainda sobre o seu futuro, só que em 2010 ela continuaria fechada. E naquele mesmo ano eles acabaram utilizando parte da estrutura dessa montanha-russa, que era a entrada e a saída e a estação dela, como um dos labirintos de um evento de terror que tem lá no parque, como tem a Hora do Horror aqui do Hopi Hari, por exemplo. E essa montanha-russa ela permaneceu fechada até o ano de 2012, mais ou menos ali em 27 de julho daquele ano eles anunciaram algo muito triste. Sim, triste ou não, dependendo da visão que você olha, né? Anunciaram que ela seria totalmente demolida, retirada, para dar espaço a outras novidades que seriam construídas no lugar dela. Então em setembro de 2012,
2012 começou a demolição até ela ser totalmente finalizada em novembro de 2012. E aí que, assim, todas essas demolições de atrações muito grandiosas acabam virando aí até... Praticamente um espetáculo. Isso, vira um espetáculo. Assim. Lá nos Estados Unidos é assim, então eles botam cabo de aço, puxam ela embaixo, cortam as coisas. A gente tá colocando uns vídeos aqui pra vocês verem, que é uma das demolições de montanhas russas mais, assim, impactantes que se tem, porque a máquina puxa, gente, parece um dominó, cai tudo de uma vez, como vocês estão vendo no vídeo. É uma estrutura gigantesca, uma barulheira que faz ali na hora, né? Isso, então aí acaba a história da Son of Beast até o momento, mas ainda tem algumas repercussões que vêm depois. E a cultura de parques nos Estados Unidos é muito forte, tem muitos fãs, muitos entusiastas e pessoas que são loucas por peças das montanhas russas, né, ou algum elemento que tem ali nela. E nesse caso, o parque colocou à venda peças da Son of Beast, por exemplo, partes do trilho, partes da madeira e até mesmo seus parafusos. Isso, o trilho, só que é um produto, gente, todo personalizado, ele vem com uma placa, bonito, com o nome da montanha russa, escrito Kings Island. O trilho, na verdade, custava $99, pedaços de madeira $49 e parafusos $25. Vocês comprariam se acontecesse isso aqui no Brasil? Olha, comenta aí, quero saber. Eu acho que eu também. Eu deixaria guardado. Coleção, é um né? negócio muito legal para quem é entusiasta. E uma curiosidade, que aquela estrutura ali da estação da montanha-russa, ela é utilizada até hoje como um labirinto de terror quando tem um evento de horror ali no parque. E 2 anos depois, no ano de 2014, era anunciado uma mega atração para aquele mesmo local. Inaugurada também em 2014, ali foi tudo uma coisa bem junta. A montanha-russa invertida Banshee, fabricada pela BM, que até hoje é uma das melhores montanhas-russas invertidas em operação ao redor do mundo. A gente andou nela em 2019, tem também no vídeo que a gente citou, que vamos deixar aqui na descrição. É uma invertida sensacional, ela é enorme, são 50 metros de altura, vira 7 vezes de ponta cabeça, quase 100 km por hora de velocidade. Nossa, gente, Fantástica, é sensacional. Confortável, o layout lindo ali, acho que foi uma boa escolha, né? Foi. Um pedido de perdão para os fãs lá do parque. E ela tem uma curiosidade bem legal. O seu tema é todo misterioso, né? Banshee, que é um espírito, na verdade, que vive em cemitérios e tudo mais, aterrorizando, ela tem todo esse tema. Inclusive, ela tem ali um barulho, né, dessa criatura. Também. E aí, na fila, tem um cemitério, onde tem os túmulos, na verdade, são as atrações que saíram do Kings Island em algum momento. E ali, nesse cemitério, tem um túmulo fazendo referência a Son of Beast, que tá lá, de 2000 a 2009, que foi o fechamento da montanha-russa. Eu Então, achei uma referência bem legal, né? Eu acho legal esse negócio que os parques fazem. Tem alguns outros parques dos Estados Unidos que fazem uma coisa meio parecida, mas o Kings Island isso é muito forte. Então essa foi a história da Son of Beast. Infelizmente é um projeto tão grandioso de tantos milhões de dólares que foi completamente um prejuízo. Sim, até porque, como vocês viram, foi erro do início ao fim. E o mais doido nessa história é ver que mesmo o parque tentando arrumar, não conseguindo, vários acidentes e incidentes acontecendo, ela permanecia aberta. Isso que eu acho, assim, muito doido nessa história. Foi um dos grandes erros também, né? Com Sim, certeza. com certeza. E ao contrário, pelo menos, da história do Verrucht, que é o do toboágua, pelo menos o Estado estava junto com o parque tentando investigar, mas mesmo assim, pelo visto, eles não faziam muita coisa além de investigar não junto, dava exigia, pra fazer mas muita não... coisa mesmo, né? mas pelo menos a Cedar Fair, quando assumiu o parque, acabou tomando uma das decisões certas, que era de fechar essa montanha-russa para sempre. Inclusive, a fabricante dela, depois desses problemas da Son of Beast ali, logo do seu início, ela acabou indo à falência por causa do processo, também pegou muito mal no mercado e ninguém mais comprava uma montanha-russa dessa fabricante, tá bom? Então é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido aí os elos, tudo o que aconteceu para acarretar na demolição e no final da história da Son of Beast. Se gostou desse vídeo, já sabe, ó, deixa o like, compartilha com os amigos, joga no WhatsApp para todo mundo ver, se inscreve no nosso canal e se você quiser se tornar um membro, tem todas as informações em que seja membro, para você se tornar um patrocinador aqui do canal Rap Fan. Exatamente, e todos os membros estão aparecendo aqui no final, nessa tela, se você se tornar um, seu nome vai aparecer aqui também. Então, gente, muito obrigado, beijão e até o próximo Beijo, vídeo. Tchau!